Neste experimento 2, nós vamos fazer uma ligação de um circuito bem simples, mas que tem muito conteúdo, muito conceito aqui por trás. Utilizar uma chave, um resistor e um LED. E o protoboard, entre outros componentes aqui. A gente vai comentando. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo, na parte inferior, o esquema da ligação aí do circuito. Então, a gente vai querer fazer essa ligação. Então, primeira coisa aqui, vamos pegar um protoboard e dar uma olhadinha para ver como que funciona aí. Clicando aqui do lado direito do Tinkercad. Protoboard, esse nome aí seria uma placa de protótipo. Então, ela é uma placa que serve para você fazer um teste. Então, você fez ali o teste, funcionou tudo ok. Depois você vai lá e solda o seu circuito. Então, todos os circuitos a gente tem que testar primeiro na protoboard. Funcionou, deu tudo certo. Daí você vai lá e faz a ligação mesmo, faz a sua placa, né? A placa de circuito impressa, a PCI. Então, nós vamos navegar aqui nos componentes. Se digitar protoboard, ele não vai encontrar, ele chama placa de ensaio. É a mesma coisa, né? Seria a tradução. Deve estar aqui em cima. Vamos ver. Aqui, ó, placa de ensaio. Tem vários tamanhos aqui de placa de ensaio, mas eu vou pegar, no caso, essa placa de ensaio pequena. Peguei e coloquei aqui. Repare que a gente tem uma barra aqui na horizontal que está falando negativo e outra também na horizontal que é o positivo. Então, a princípio, a gente vai ligar o negativo da fonte nesse negativo e o positivo da fonte nesse positivo. Quando passa o mouse aqui, repare que fica tudo verde. Esse verde está dizendo que está tudo interconectado, ou seja, isso que está em curto, que a gente fala, né? Tudo isso que está ligado. Então, você ligar aqui é negativo, ligou aqui é negativo, ligou aqui também é negativo. É tudo a mesma coisa. Está no mesmo potencial aqui, no caso 0 volt. Por enquanto não está porque a gente não ligou a fonte, né? Mas quando a gente ligar. Aqui são o positivo. Então também está tudo interligado. A gente vai ligar o positivo da nossa fonte, da nossa bateria, pilha ou alguma outra fonte de energia. Aqui embaixo também toda a ligação está na horizontal. E repare que tem várias outras colunas aqui. E essas colunas, no caso que a gente vai estar encaixando nossos componentes. Então, nesse caso, esses 5 primeiros estão interligados. Desculpa. Estão interligados, esses aqui também. Todos esses aqui estão interligados, de 5 em 5. Então, vamos falar ali, no caso, coluna 8, coluna 9, coluna 10. Então, se eu colocar um componente, por exemplo, nessa coluna 30, se eu conectar um terminal aqui ou aqui, é a mesma coisa. Não vai ter nenhuma diferença. Se colocar aqui, ou no meio, ou embaixo, a mesma coisa. Aqui também é a mesma situação que a gente tem. Não estão interligados só na coluna, na linha não. Se eu quero ligar, por exemplo, essa coluna com essa coluna, eu venho aqui e puxo um jumper, um fiozinho. Ligou, agora está interligado aqui essa coluna 1 e essa coluna 2 aqui, dessa parte de baixo. Então, estão interligadas aqui, todas elas. Vou apagar aqui. Se eu quiser interligar esse de baixo com o de cima, eu venho aqui e ligo. E então, agora essa coluna de cima, a coluna 1 de cima está ligada com a coluna 1 de baixo. Então, eu fiz um jumper aqui, a gente colocou um fio. Como essa representação aqui no Tinkercad, esse fio ele passa por cima, tá? Ele está encaixando lá no furinho. Tem vários furinhos que são contatos elétricos lá dentro. Então, a vantagem do protoboard é que a gente coloca os componentes sem precisar soldar. Então, a gente faz ali, conecta e já testa de uma maneira muito mais rápida. Funcionou, depois você solda. Porque imagina, você monta o seu circuito, solda, faz tudo, aí você descobre que algum componente está com defeito. Ou você ligou alguma coisa errada. Então, o protoboard ele serve para isso, para você justamente aprender e testar ali, né? Então, eu vou apagar aqui. Eu acho que eu acabei pegando a imagem agora que eu percebi,
Mas eu vou puxar um pouco aqui mais para a direita para não pegar nesse canto esquerdo aqui. Então aqui o nosso protoboard. Vamos continuar. Agora a gente precisa ter uma fonte. Então a nossa fonte, a gente vai vir aqui, vai navegar e vai ter lá fonte de energia. Então a gente vai colocar a fonte que está bem pequena, porque é na simulação, mas o real, o protoboard é bem menor do que a fonte. Aqui está desproporcional. Então essa fonte, se a gente verificar ela tem regulagem de tensão e de corrente. Quando eu clico aqui, se eu clicar em iniciar simulação, eu consigo aumentar aqui a tensão até 30 volts ou diminuir. Consegue mexer aqui. E a gente precisa mexer nessa corrente aqui embaixo? Na verdade não. Então se está ali 5, então ali vai fornecer 5 amperes? Não. Ele vai fornecer até 5 amperes. Então pode variar essa corrente aqui. No caso pode estar variando. E então eu consigo aumentar ou diminuir a corrente máxima. Então essa fonte fornece até 5 amperes de corrente, mas eu posso diminuir aqui e falar, não, eu quero até 1 ampere só. A gente consegue colocar, até mostra quando está em zero, que ele mostra que está em curto-circuito ali. Então, vamos deixar aqui 1 ampere e vamos regular para 5 volts. É uma tensão padrão que a gente usa em eletrônica. Posso regular ou vir aqui e digitar 5 volts que ele já regula. Ele tem 2 bornes aqui, o positivo e o negativo. Então isso aqui é uma fonte de tensão DC. Então, ela vai mandar 5 volts em corrente contínua. Basicamente, a gente vai ter um cabo ligando lá na tomada, que vai ser em AC, 127 volts AC da nossa rede, ou 220. E ele vai transformar para DC. Então, a eletrônica a gente vai trabalhar tudo aqui em DC, na maioria das situações. Apertei stop e agora a gente vai ligar a nossa fonte. Então o positivo aqui, o fio, a gente conecta um fiozinho mesmo, um jumper, né? Eu vou colocar na cor vermelha. E aqui eu liguei no positivo da placa e vou pegar o preto e vou ligar no preto, né? No borne preto, que é o negativo, o ground, né? O GND da fonte. Eu vou alimentar lá embaixo também. Então, eu vou pegar aqui o positivo, vou ligar no positivo daqui de baixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes eu tenho um componente que está aqui embaixo que precisa de um positivo. Daí eu pego daqui de baixo, não preciso pegar lá de cima. Vou mudar aqui para a cor vermelha. E aqui vou colocar a cor negativo com negativo, que é a cor preta. Aqui já está alimentada a nossa placa. Agora a gente precisa colocar a chave, né, que tem aí no esquemático, chave, LED e o resistor. Então, voltando aqui, vamos lá para o início. A gente vai precisar de um resistor, vai precisar de um botão, tem aqui um botão, e a gente vai precisar de um LED. Um LED aqui, dá para variar a cor dele, ele está vermelho, mas a gente consegue fazer o esquema da nossa ligação. Então tem esses 3 componentes aqui. Tem um resistor de 1K, tem o nosso botão, né? Ele tem 4 terminais e tem o nosso LED. Vamos verificar primeiro o botão, que às vezes ele gera um pouco de dúvida. A gente chama de push button, né? Um botão momentâneo. Enquanto você está segurando, ele está conduzindo. Quando você solta, ele para de conduzir. Então ele tem uma mola que faz voltar ali para a posição original, que normalmente é aberto. Então a gente fala que é NA. Então esse botãozinho, como que a gente sabe onde vai ligar aqui, já que ele tem 4 terminais? Se a gente for ver aqui, do lado esquerdo está assim, terminal 1A, 1B. E do lado direito está 2A, 2B. Então, 1A e 1B, eles estão interligados. Já que eles são terminais 1, os dois estão interligados. E o terminal 2A e 2B também estão interligados.
Então, ele vai conduzir, se a gente colocar a energia do lado esquerdo, quando a gente aperta o botão, ele vai para o lado direito. E se a gente colocar a energia do lado direito, quando a gente aperta o botão, ele conduz para o lado esquerdo. Então, assim que vai trabalhar esse botão. Do lado de baixo aqui não dá para deixar ele de ponta cabeça, mas tem um risquinho lá que dá para você saber quem está interligado. Mas para a gente poder tirar a dúvida mesmo, vamos pegar lá o nosso multímetro e vamos colocar na escala de ohmímetro. Na escala de ohmímetro não, vamos usar na função de ohmímetro. Ele na função de ohmímetro, se a gente for medir a resistência ali em curto, peguei o multímetro só para a gente testar. E vamos pegar esse botão aqui. Se a gente vamos mudar para resistência, né, ohmímetro. O que a gente sabe? Que um curto-circuito, já que um A e um B estão em curto, e o 2A e o 2B estão em curto, se a gente for medir a resistência aqui desses dois, posso deixar nessa cor, tá? Mas pode ser verde, qualquer cor, mas vamos deixar igual lá, preto e vermelho. Preto e vermelho. Se a gente for medir a resistência aqui, como é um curto, esses dois pinos estão em curto, se der um play, vai dar 0 ohms, ou seja, um curto-circuito é uma resistência nula, uma resistência baixa. Pode ter algum valor, mas algo próximo aí de 0 ohms. Então, do lado esquerdo, mesmo eu vou vir aqui, ó, vou apertar o botão, está simulando. Repare que tem uma sombra. Quando eu aperto, ele some a sombra, ó. Tá pressionado, soltei, pressionado, soltei. Tá fazendo alguma alteração ali no ohmímetro? Não. Por quê? Porque eles já estão interligados. Eu não posso usar esses pinos aqui, né? Não, eu posso usar, mas eu tenho que usar da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda, tanto faz. Mas esses dois aqui, como chave, eles não estão funcionando, porque é um curto aqui. E do lado direito, mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui mais um. Shift, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, vou puxar isso para lá. Então aqui vou ligar agora do lado direito, vou colocar a cor vermelha, que tanto faz, tá? Poderia ser em cima ou embaixo. Aqui na cor preta. For iniciar a simulação, estou pressionando novamente e continua não alterando nada, ou seja, eles estão em curto. Agora, vamos pegar de novo, Ctrl C, Ctrl V, só para a gente testar, a gente está fazendo isso. Agora vamos colocar um do lado esquerdo, tanto faz, eu posso colocar em cima ou embaixo. Vou colocar esse aqui embaixo, por exemplo. Vou colocar na cor preta. E esse aqui eu vou colocar, poderia ser embaixo, mas vou colocar em cima. Na cor vermelha. E agora, se a gente der uma simulação, repare que agora sim, o circuito está em mega ohm, ou seja, é um circuito aberto. Circuito aberto é uma resistência infinita. Então, nesse caso, ele representa como mega ohm. É uma resistência muito grande. Então, é um circuito aberto. Quando a gente pressiona o botão, vou pressionar aqui, ele vai para 0. Pressionei 0 ohms, porque agora fechou um curto ali, do lado esquerdo com o lado direito. Então, os dois do lado esquerdo fechou um curto com os dois do lado direito. E quando eu solto, volta aqui. Então, funciona dessa forma. Pressionei 0 ohm, ele vai estar conduzindo. Soltei, ele parou de conduzir. Vou deixar esses botões aí do lado. Mas vamos pegar mais um botão. Ctrl C, Ctrl V. A gente vai ligar agora no protoboard. Então, tem várias posições, mas é comum a gente colocar ele no meio. E circuitos integrados também a gente coloca lá de eletrônica digital, a gente coloca aqui no meio. Então eu vou colocar em qualquer posição, mas eu vou colocar aqui no meio. Por exemplo, aqui. Então é o nosso botão. O que acontece? Como a gente sabe que um A e um B estão interligados, então toda essa coluna 8 da parte de cima está interligado com toda a coluna 8 da parte de baixo. Então eu tenho que tomar cuidado se eu for ligar alguma outra coisa, tem que ver se eu não vou estar... se eu posso colocar aqui ou não. Então a gente vai pegar primeiro a energia. A energia vai sair do vermelho. Eu posso pegar o vermelho de baixo ou de cima, tanto faz. Eu vou pegar o de cima nesse caso.
Vou pegar o vermelho daqui de cima. Ele está vindo aqui a energia aqui para do lado esquerdo. Quando eu pressionar, ele vai vir para o lado direito. Vai vir tanto para cima quanto para baixo. Então daqui a gente vai estar ligando, no caso, o LED, né? Vai estar em série. Essa ligação é série, já que a corrente só tem um caminho para poder percorrer. Então, eu vou pegar esse resistor, eu vou girar aqui o componente e eu vou encaixar. Eu posso ligar com fio, mas eu posso vir aqui com o resistor e encaixar aqui. Estou ligando embaixo propositalmente. Então, a energia vai vir do lado esquerdo, quando pressionar o botão vai vir para o lado direito. E daí, quando ela vem para o lado direito, ela vai passar pelo resistor. Esse resistor é para limitar corrente. E depois vai ligar o LED. E depois do LED, fecha o circuito e vai para o negativo. Vou puxar um pouco mais para baixo aqui, só para a gente poder enxergar aqui. Então, eu vou pegar o LED, ele tem 2 terminais. Então, ele tem polaridade nesse caso. Tem o anodo, que é o positivo, e o catodo, que é o negativo. Anodo é a perninha maior do LED. E o catodo é a perninha menor do LED. Caso alguém cortou a perninha, você pode, sempre do lado menor, ele tem um chanfro, uma parte reta. Então, você consegue identificar ali, olhando por cima ou pelo lado, que tem uma parte reta. Então, a parte reta é o negativo do LED. O LED é um diodo emissor de luz. Vocês vão estar estudando lá em eletrônica analógica no segundo semestre. Mas a gente já vai usar ele bastante aqui. Então, vamos puxar aqui. O que tem que fazer? Tem que ligar ele aqui no positivo. Se quiser, eu posso estar invertendo o LED, deixar de ponta cabeça aqui. Por exemplo, pode ser assim. Então, eu posso ligar aqui, ó, desse jeito. Estou ligando, na verdade está de ponta cabeça, mas é por causa que é uma visão aqui 2D, não é uma visão espacial. Então, o que vai acontecer? Vai vir o botão energia, os 5 volts vem. Quando pressiono o botão, vai vir para o lado direito e vai ligar no LED. Daí está ligando no anodo do LED e agora esse anodo aqui do LED tem que ligar no negativo. Pode ser o negativo de cima, pode ser o negativo de baixo. Eu vou ligar no negativo de baixo só para mostrar que vai funcionar do mesmo jeito. Então, estou só ajustando aqui para poder encaixar ali. E no negativo. Pronto, está feita a nossa ligação. Poderia fazer de outras formas aí também, mas eu coloquei aí porque daqui a gente está abordando aí os dois lados, né? A parte de cima e de baixo, quer dizer. E daí a gente entende. A energia vai vir por aqui, passa, quando pressionar, passa pelo botão, depois passa pelo resistor, passa pelo anodo positivo do LED para depois ligar no negativo da placa. Eu liguei no de baixo, mas poderia ser lá no de cima também. Estou deixando bem espalhado para a gente poder entender bem o protoboard. Pronto, o nosso circuito está ligado. Só que eu não falei uma coisa. Quando clica aqui, ele tem um valor de 1K. E como que... qual o valor que a gente vai colocar de resistência aí? Tem que ter um valor aí, não é um valor aleatório. Por exemplo, eu vou colocar aqui um valor de 100K. Se eu colocar um valor de 100K, vou dar um simular... Vou apertar o botão, olha, até acendeu o LED, mas bem fraco. Eu vou colocar aqui, no caso de valor de 1 mega, 1 mega ohm. Vou simular e vou pressionar, ó, ligou bem fraquinho ali. No real, provavelmente nem iria ligar. Então, a gente tem que saber o valor do nosso resistor, que a gente vai trabalhar em série com LED. Isso aqui também tem cálculo para isso. O que acontece? A gente tem na nossa fonte 5 volts. Se tem 5 volts, o nosso LED, normalmente, ele vai variar das cores aí, mas normalmente ele consome 2 volts. Se ele consumiu 2 volts, vai sobrar 3 volts para ficar em cima aqui do nosso resistor. Então, a gente vai ter que tentar definir aí qual resistor que a gente quer. Então, vamos pegar aqui o nosso primeira lei de Ohm.
Tensão igual a resistência vezes corrente. Tensão igual a resistência vezes corrente. Daí, vou tentar colocar aqui, dar um espaço maior. No caso, a gente, para poder calcular, a gente vai pegar lá, a gente sabe que a nossa fonte tem 5 volts. Mas a gente tem que subtrair os 2 volts do LED. E o que sobrar, os 3 volts, vai ser pro resistor. Então aqui a nossa tensão, que vai ser 3, né, daqui a pouco, igual a R vezes I. Como são 3 incógnitas, a gente precisa saber pelo menos 2 para descobrir a terceira. Então agora aqui vou dar um espaço. Tá aqui 5 menos 2 vai dar 3, dá os 3 volts que sobrou para o resistor. A gente quer saber qual que é a resistência que a gente vai colocar. E a corrente é o seguinte, o valor máximo que pode passar pelo LED é de 20 miliamperes. Se a gente passar desse valor de 20 miliamperes, a gente vai danificar o nosso LED. Então a gente pode, como a corrente é uma só, a gente vai limitar a 20 miliamperes. E a gente vai fazer esse cálculo aqui. Mas por garantia, a gente vai colocar uns 15 miliamperes só para ficar um pouco abaixo ali do limite, porque 20 miliamperes é o limite. Então a gente tem aqui, ó, 15 mA, 15 miliamperes, que é o limite de corrente do nosso LED. Vou colocar 3 igual R vezes, a gente sabe que 15 miliamperes é a mesma coisa que 15 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tirei ali o ampere agora, só para ficar com os números. A gente sabe que tem essa situação aqui. Que eu não vou conseguir colocar totalmente conta. Esse 15 vezes 10 a menos 3, ele vai passar dividindo lá o nosso 3. Então, vai ficar 3 dividido por, no caso, 15 vezes 10, chapéu elevado a menos 3. Então, a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo inserir uma linha aqui, se eu dou um Enter. Não, ou vai ter que ser assim mesmo. Então... Isso, deixa eu tentar aumentar aqui. Colocando aqui o cálculo, né? Só para a gente lembrar. Isso aqui vai utilizando a primeira lei de Ohm. Então a gente tem 3 dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Eu vou pegar aqui direto a calculadora, porque senão vai ficar muitas contas aqui e vai acabar... E tá ruim aqui para digitar. Então a gente vai pegar aqui 3 dividido, abre o parênteses, 15 vezes 10 elevado, chapéu a menos 3. Fecha parênteses, deu igual a 200. Então o nosso R, pela primeira lei de Ohm... Então pela primeira lei de Ohm, o nosso resistor, que vai limitar a corrente, ele vai ter que valer quanto? Vai ter que valer 200. 200 o quê? 200 ohms. Então, 200 ohms. Aí iria lá o símbolo do ômega maiúsculo. Então, a gente pode colocar aí de 200 ohms. Como comercialmente existem vários valores de resistores, eu vou colocar uma tabela aí para vocês também. Tem valores comerciais, a gente não necessariamente vai achar todos os valores. E então, o valor próximo, vamos colocar assim, valor comercial é de 220 ohms. Não tenho certeza se tem de 200 ohms, tem que olhar lá a tabela certinha, acho que tem sim. Mas o valor comercial a gente coloca 220 ohms ou 330 ohms, porque se for a mais, o que vai acontecer é que vai ter menos corrente, daí não danifica também ali o nosso LED.
ou 330 ohms, em alguns casos aí 470 ohms. Então vai depender muito do que da tensão que a gente está trabalhando. Então, se a gente dobrasse a tensão, fosse 10 volts, a gente teria que ter um resistor aí mínimo de 400 ohms, né? 400 ohms. Mas no nosso caso, vamos utilizar o de 330 ohms, que é um valor bastante conhecido, mas pode ser 220, 470. Se você usar um de 220, ele brilha mais, um pouco mais. Se for 470, ele brilha um pouco menos. Vamos pegar aí um intermediário aí no caso de 330 ohms. É 330 ohms, tá? Não é 330 kilo ohms. 330 kilo ohms é 330 mil ohms. Ou seja, daí que não vai ligar mesmo o LED. Então a gente vai vir aqui e vai selecionar aqui 330 ohms. Então, laranja, laranja, 3, 3 e o último é multiplicador. O último não, penúltimo, marrom. No caso ali, vezes 10. 33 vezes 10 dá 330. E 5% de tolerância. Agora a gente vem aqui e faz a nossa simulação. Pressionei o botão, liga o LED. Soltei o botão, desliga o LED. Pressionei o botão, liga o LED. Soltei o botão, desliga o LED. Repare que essa fonte ela tem incorporada um amperímetro. Então, ele está mostrando ali que o LED, esse circuito na verdade está consumindo 9,16 miliamperes de corrente. Então está abaixo dos 20. Vamos fazer um teste interessante. Eu vou segurar o Shift e vou manter pressionado. Vou vir aqui na fonte e vou aumentar. Conforme for aumentando, a corrente está aumentando. Ali, ó, 16, ele está acendendo mais. Ó, opa, já está mostrando um negocinho, um símbolozinho. Deixa eu ver. Ó, a corrente do LED atual é de 21 miliamperes, enquanto o máximo recomendado é de 20 miliamperes. A vida útil do LED pode ser reduzida. Então aqui você passou de 20 miliamperes, você vai reduzir. Aqui não está mostrando, eu estou aumentando aqui, está mostrando que a corrente está 83 miliamperes, está praticamente 4 vezes a mais do que ele suporta. Então ele mostra aqui que está 83,3. A gente consegue fazer essa medição também com o amperímetro de corrente e de tensão com o voltímetro, mas depois a gente vê esses instrumentos. A ideia por enquanto aqui é só fazer uma ligação básica. Em alguns instrumentos, quando queima, ele mostra como se fosse um símbolo lá que queimou o componente. Eu vou voltar aqui para 5 volts para não ter perigo. E a corrente está ali 1,40, na verdade assim, ela pode fornecer até 1,4 amperes ou 1400 miliamperes. Mas vamos colocar aqui 1, que não faz diferença. Então eu vou apertar o botão de novo, desligou. Ele na prática você tem que ficar segurando ali o dedo ali para poder manter pressionado. Então esse é um circuito básico, mas dá para aprender bastante coisa aí trabalhando com ele. Então a gente finaliza esse segundo experimento, na verdade, né? A gente finaliza e depois a gente vai ver outras aplicações também, quando for circuito série, paralelo misto, medição de tensão, corrente, resistências e tudo mais. Então essa aqui vai ser a segunda atividade. A primeira atividade é fazer aquela do experimento 1 e agora essa aqui para fazer do experimento 2. Bom, até breve e tchau.